Olá, nossa aula de hoje é para falar de um assunto muito relevante à física, que são os vetores. Para entender os vetores, primeiro precisamos saber que na física existem dois tipos de grandezas. Temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que apenas o seu valor numérico e a sua unidade de medida serve para defini-las, como por exemplo tempo, massa. Quando eu digo que uma aula dura 20 minutos, eu não preciso dar mais nenhuma informação sobre isso. Essa informação já é completa. Já as grandezas vetoriais são aquelas que, além do seu valor e da sua unidade de medida, você precisa dar uma direção e um sentido para que a grandeza seja expressa. Por exemplo, quando você aplica uma força sobre um corpo, essa força é aplicada em uma direção e em um sentido. A velocidade que um corpo se move, a velocidade se move numa direção e no sentido. Então nós podemos generalizar que as grandezas escalares, elas precisam apenas da sua unidade e o valor numérico, e as grandezas vetoriais, além da unidade, do valor numérico, você precisa de direção e sentido. Exemplos de grandezas escalares: massa, tempo, área. E exemplos de grandezas vetoriais nós temos a força, deslocamento, velocidade, entre outras grandezas. Agora vamos entender o que é um vetor. Um vetor é um símbolo matemático, podemos dizer, que serve para representar a direção, módulo e o sentido de uma grandeza vetorial. A representação geométrica de um vetor é dessa forma. Então, de maneira geral, o vetor ele é um segmento orientado. Aqui é o começo do vetor, aqui é o final, né? E as letras que representam um vetor sempre vai ser uma letra maiúscula em geral, com essa setinha em cima. Alguns livros, ao invés de vir com essa seta, vem com a letra em negrito. Então, às vezes, quando a letra está maiúscula em negrito, você sabe que serve para representar um vetor. Então, esse vetor V, ele está, o seu tamanho representa o seu módulo, né? Quanto maior o tamanho, maior o módulo. A direção ela é paralela ao quadro, e o sentido desse vetor aqui é da esquerda para a direita. E agora vamos ver como fazer operações com vetores. A primeira operação que nós vamos falar é a soma e a subtração. Para fazer a adição ou a subtração, a primeira coisa que nós temos que definir é uma coisa chamada vetor oposto. O que é esse vetor oposto? Se eu tenho um vetor V, um módulo qualquer, que está numa direção e no sentido, o seu vetor oposto é o vetor menos V. Ele vai ter o mesmo módulo, mesma direção, porém o sentido contrário, né? Então, com esse conceito, nós podemos fazer tranquilamente operações de adição ou subtração com vetores. Então, existem duas regras para você fazer a adição. A primeira regra é a regra do polígono. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um vetor A nessa direção e nesse sentido, um vetor B nessa direção e nesse sentido, e um vetor C. E eu quero determinar A mais B mais C. Então, a regra do polígono, você deve colocar onde termina o vetor, começa o vetor correspondente. Então, aqui eu vou escrever o vetor A da mesma maneira que ele está ali. Quando terminar o vetor A, eu escrevo o vetor B no final e depois escrevo o vetor C. Logo, o meu vetor resultante, você vai traçar um vetor de onde começou o vetor A até onde terminou sua medida. Então, esse é o vetor resultante, que é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Essa é uma das regras de determinar a soma de vetores. Agora, no caso da subtração.
se eu tenho um vetor A aqui e eu tenho um vetor B e eu quero achar um vetor A menos B, né? O que você vai fazer é apenas somar o vetor A com o vetor oposto ao vetor B. Como é que eu faço isso? Meu vetor A, eu reescrevo ele da maneira que ele se encontra, e o meu vetor B, ao invés de escrever o vetor B, eu vou escrever o vetor menos B, que tem a mesma direção, mesma intensidade, porém o sentido contrário. Então esse é o vetor menos B. Logo, minha subtração, você vai traçar uma reta, um vetor de onde começou até onde terminou. Então esse é meu vetor diferença. Outra operação muito importante com vetores é a multiplicação de um vetor por um escalar. Quando eu multiplico um vetor por um escalar, se eu tenho um vetor V e eu quero descobrir quem é o vetor 2V, quem é que vai ser, ou 3V ou 4V, como é que vai ser o vetor 2V? Vai ser um vetor de mesma direção, mesmo sentido, porém com o dobro do tamanho, né? E se agora eu quero um vetor menos 2V? O menos 2V vai ser igual ao V, o 2V, porém com o sentido contrário. Então, quando você multiplica um vetor por um escalar, você não mexe na direção dele. Você apenas pode modificar a sua intensidade, ou seja, o seu tamanho, e pode modificar o seu sentido quando você multiplicar por um escalar negativo. Outra maneira de resolver adição de vetores é pela regra do paralelogramo. Em que consiste essa regra? Eu tenho dois vetores, V1 e V2. Então eu coloco eles da seguinte forma. A parte de trás de cada vetor junta uma com a outra e fecho o paralelogramo. Um traçozinho para cá, o tracinho, e o vetor resultante vai estar aqui, ó, entre esses dois vetores. Então a regra do paralelogramo é isso, você fecha o paralelogramo e traça um vetor resultante. Em relação ao módulo desse vetor resultante, ele pode ser determinado pela lei dos cossenos, e a equação que nos dá o valor do resultante é essa aqui, ó. O resultante ao quadrado é o módulo de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de alfa. Então, onde alfa é o ângulo entre os dois vetores. Então, se você quer determinar o módulo de um vetor, você usa essa regra, que é geral. Agora temos alguns casos particulares. Quando os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, em que o ângulo é zero, o vetor resultante é a soma direta. Então, nesse caso aqui do exemplo que tem na imagem, a velocidade da resultante é a velocidade da canoa mais a velocidade da correnteza. Se você tem vetores na mesma direção e em sentidos contrários, a velocidade resultante, como é o exemplo aí, é a velocidade uma menos a outra velocidade. Nesse exemplo aí em particular, o V resultante é a velocidade da cegonha menos a velocidade do vento. E o outro caso particular é quando você tem vetores perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus. Quando você tem vetores que formam um ângulo de 40 graus, você pode determinar o vetor resultante pelo teorema de Pitágoras, já que esse V resultante aqui, ele representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Além disso, no estudo de vetores existe uma coisa chamada de decomposição vetorial. O que seria isso? Então imagine que nós temos uma força F que está formando um ângulo alfa com um eixo X, e essa força F, ela, ao mesmo tempo, ela é aplicada na direção X e na direção Y. Ou seja, essa força ela é dividida em duas partes. Então ela tanto move um corpo para a direção X, como também move para a direção Y. E quais seriam os valores, então, dessas forças? O valor dessas forças é dado você pode determinar pela lei dos senos e cossenos. A força na direção X
é o F vezes o cosseno do ângulo, e a força na direção Y é o F vezes o seno do ângulo. Por quê? Porque essa força aí vai fazer com que o corpo se mova tanto para frente como para cima. Então imagine um exemplo que bem comum no nosso dia a dia. Uma pessoa vai arrancar um prego. Então ele aplica uma força para frente, tanto que o prego se desloca um pouco para frente, e ao mesmo tempo para cima. Então essa força ela é aplicada em duas direções, né? Fazendo com que o prego seja arrancado.